Shalom, graça e paz. Bem, irmãos, eu quero trazer uma série de vídeos falando sobre assuntos de certa forma polêmicos, por exemplo, como a Bíblia coloca os acontecimentos que ocorreram, os fatos, né? E a história secular fala que não e desmente. Então, eu vou primeiramente trazer sobre a questão do dilúvio, né? Porque nós sabemos que a Bíblia relata sobre o dilúvio. Infelizmente, do lado secular, os cientistas não acreditam no dilúvio. Então, nós vamos ver as evidências de um lado e de outro, ok? Então, nós vamos primeiramente ler a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, que fala sobre esse relato do dilúvio. Diz assim, no capítulo 8, do verso 3 ao 5, no livro de Gênesis: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Muito bem, irmãos. Então, a Bíblia relata aí, eu peguei especificamente essa parte que fala que quando as águas elas baixaram, né, e aí a arca ficou no Monte Ararat. Ok. Muito bem. Se nós fizermos uma pesquisa rápida, nós verificaremos que o Monte Everest é a maior montanha do mundo, né? Existem algumas controvérsias, mas especificamente a maioria considera como o Monte Everest, né, o topo do mundo. Ok. E segundo alguns cientistas, no topo do Monte Everest foram encontrados resíduos fósseis, né, de animais marítimos, certo? Então foram encontrados e foi até catalogado isso, né? Eles trouxeram esse material que foi achado lá com esses fósseis marítimos, né? De animais que só vivem no mar. E aí, o que os cientistas seculares falam desse acontecimento que ocorreu para esses fósseis serem encontrados a essa altitude, né? Uma altitude de 8.848 metros de altura, né? Então, muito bem. O que os cientistas justificam de ter sido encontrado esse material? Eles falam sobre a formação das montanhas, né? Como eles explicam a formação das montanhas? As montanhas, como elas se formam? Há um choque das placas tectônicas, nós podemos observar aí nas fotografias, que elas se comprimem umas com as outras, forçando a elevação de rochas, né? E que no caso seria a elevação das montanhas. Um dia, há milhões e milhões de anos atrás, essa área ela já era coberta pelo mar, e com a pressão e o chocamento das placas tectônicas fizeram com que elas se elevassem. Então, por isso que justifica aí, segundo eles, o achado de materiais fósseis marítimos lá a 8.848 metros de altura no Monte Everest. Muito bem, eu quero ler com os irmãos uma notícia que saiu sobre essa questão dos achados do Monte Everest, que eu acho muito interessante. Fala assim: descoberta da Bíblia, fósseis marinhos encontrados no topo do Monte Everest podem ser a prova do grande dilúvio. O grande dilúvio da Bíblia é uma das narrativas mais famosas do texto religioso, e fósseis marinhos encontrados no topo do Monte Everest pode ser prova de que isso aconteceu, de acordo com uma afirmação sensacional. A narrativa do dilúvio é encontrada nos capítulos de 6 a 9 do livro do Gênesis, e a história fala da decisão de Deus de devolver a terra ao seu estado de pré-criação,
de caos aquoso. Diz que Noé e sua família foram poupados, junto com os 2 de cada tipo de animal, por flutuar em uma grande arca. Gênesis, capítulo 7, versículo 18 e 19, declara: E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todas as altas montanhas que estavam sobre todo o céu foram cobertas. Muitos questionaram a viabilidade da história, com um crítico afirmando: para que o dilúvio bíblico tenha acontecido, a água na terra teve que se multiplicar milagrosamente em cerca de 250%. Apesar disso, a NASA confirmou a presença de calcário e fósseis marinhos do oceano no topo do Monte Everest. Watts Jerusalém, um site de analistas que busca mostrar como os eventos atuais estão cumprindo a descrição profetizada biblicamente do estado de coisas prevalecente em nossos dias. Afirmou que é uma evidência de que o território, em algum ponto da história da Terra, foi coberto com água. Eles declararam: se você alisasse totalmente tudo na Terra, nivelando montanhas e preenchendo vales e fossas marítimas, o mar não apenas cobriria tudo, mas a terra seca ficaria submersa a cerca de 2,4 quilômetros de profundidade. Então, sim, há água suficiente na terra para cobrir a massa de terra existente, sem falar nos 7 metros que a Bíblia diz que o dilúvio de Noé prevaleceu acima do pico mais alto. A pergunta então deve ser feita: o que os peixes antigos estão fazendo no topo do Monte Everest? Isso é evidência do dilúvio? Talvez. Evidência da física, certamente. Como aponta a NASA, a presença de calcário e fósseis marítimos do oceano no topo dessas montanhas é uma das principais evidências citadas que avançaram a ideia de placas tectônicas. Esta teoria científica descreve os grandes pedaços da superfície da Terra movendo-se sobre a rocha derretida em seu núcleo. O analista da Watts Jerusalém, Christopher Herms, observou: o território da Índia já fez parte de um supercontinente chamado Gondwana. Cerca de 150 milhões de anos atrás, ele se separou e viajou para o norte em direção à Laurásia. Naquela época, o imenso mar de Tethys, repleto de vida marinha, separava os continentes. Depois de viajar cerca de 100 milhões de anos, as formas de relevo colidiram com extrema força e intensidade, formando a cordilheira do Himalaia e assim elevando os fundos marinhos da montanha visto no Himalaia. A deriva continental foi a hipótese originalmente proposta sobre como os continentes da Terra se moveram ao longo do tempo geológico em relação uns aos outros. A especulação de que os continentes podem ter derivado foi apresentada pela primeira vez por Abraham Ortelius em 1596. O conceito foi desenvolvido de forma independente e mais completa por Alfred Wegener em 1912, mas sua hipótese foi rejeitada por muitos por falta de qualquer mecanismo de motivação. Desde então, essa ideia foi subsumida pela teoria das placas tectônicas, que explica que os continentes se movem cavalgando sobre as placas da litosfera terrestre. Alguns acreditam que isso prova que as áreas que agora estão secas podem ter sido cobertas de água. O Sr. Herms disse: a deriva continental tem sido usada para explicar a natureza do fundo do mar do Himalaia. Mas, realmente, em vez de descartar um relato bíblico, a mecânica serve apenas para apoiá-lo. A deriva continental demonstra não apenas como uma inundação catastrófica em toda a Terra pode acontecer, mas também que aconteceu. Nos primeiros estágios de desenvolvimento da ciência da geologia, os fósseis foram interpretados como evidências de inundações anteriores.
Com o desenvolvimento da geologia moderna, os geólogos encontraram evidências de uma Terra antiga, inconsistentes com a noção de que a Terra se desenvolveu em uma série de cataclismos, como o dilúvio de Gênesis. Em 1830, os geólogos descobriram cada vez mais que as evidências apoiavam uma série de inundações locais. Os defensores da geologia do dilúvio sustentam uma leitura literal de Gênesis capítulo 6 a 9 e consideram suas passagens historicamente precisas. Eles usam a cronologia interna da Bíblia para situar o dilúvio de Gênesis e a história da Arca de Noé dos últimos 5.000 anos. A datação científica de fósseis refutou esse argumento-chave da narrativa. A geologia do dilúvio contradiz o consenso científico em geologia, estratigrafia, geofísica, física, paleontologia, biologia, antropologia e arqueologia. Muito bem, irmãos. Então, foi mostrado os dois lados, né? O que a Bíblia especificamente fala, está lá no relato, como nós podemos ver aí, de Gênesis, né? Relatando desde o início que Deus falou com Noé para construir a arca. E do outro lado, que é a história secular, né? Os cientistas falam justificando esse achado dos fósseis marítimos a 8.848 metros de altitude no Monte Everest. Agora cabe o que? Cabe a cada um individualmente realmente acreditar no que é colocado, né? Ou na Bíblia ou no que os cientistas falam, certo? Muito bem, porque cada um existe o livre-arbítrio, cada um tem o direito de escolher o que quiser. Eu gostaria que, se você gostou deste vídeo, você compartilhasse, ajudasse o canal a ser divulgado, deixasse o seu comentário, deixe o seu joinha, e que Deus abençoe você e sua família poderosamente. Fique na paz.